Bom, boa noite a todos e todas. Estamos começando finalmente a oficina do Clube de Programação do dia 21 de maio de 2024. Hoje nós teremos a participação especial da Thaís Carvalho, né? Thaís Carvalho, que tem participado aí, tem tido um papel importante no Clube de Programação, né? Agora ela é já aprovada a primeira bolsista da história do Clube de Programação, então estamos felizes, né? Agora está em processo de contratação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo a contratação dela e a gente vai ter um bolsista para nos ajudar. Eu vou fazer primeiro um problema aqui introdutório. Esse problema ele estava num contest do último treino que eu passei para vocês, o penúltimo treino, que era esse treino regular do Edcoder, e foi um problema que quando eu vi o editorial eu achei muito bonito. E por isso que eu quis trazer ele para uma oficina. É um problema que não exige lá grandes conhecimentos de programação, então quem está iniciando teria, a princípio, condições de resolver o problema, ou de pelo menos entender o código, apesar de a grande parte aí do processo para resolver o problema ser mais matemático, né? Exige aí um pouquinho mais de repertório, não digo nem repertório, mas um pouquinho mais de tato matemático com relação a conceitos como divisibilidade, congruência e equivalência modular, essas coisas. E o problema tem umas sacadas bem interessantes, é um problema realmente muito bonito, e por isso que eu queria trazer aí para a gente discutir, abrindo a oficina de hoje, tá? Bom, então eu vou falar rapidinho da descrição do problema, para a gente não perder muito tempo nele e poder deixar mais tempo aí para a Thaís fazer os demais problemas que ela trouxe para trabalhar conosco, né? O enunciado do problema é muito simples. A gente vai receber em cada um dos T casos de teste. T é fornecido no início da entrada. Então, por exemplo, aqui a gente tem 5 casos de teste. Cada caso de teste consiste em 3 inteiros, N, M e K. E tudo o que você tem que fazer é encontrar o último dígito do resto da divisão de 2 na N por 2 na M menos 2 na K. É isso. Tá? Então, eu preciso calcular o resto da divisão de 2 na N por 2 na M menos 2 na K e, do resto da divisão, imprimir o último dígito. Tá? A N, M e K são números que podem ser bastante grandes, né? Números aí da ordem de 10 na 18. K é sempre garantido estritamente menor que M. Então, não tem problema aqui de divisão por zero, né? 2 na M menos 2 na K sempre vai ser um número positivo, porque K é sempre estritamente menor que M. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente faz para calcular o resultado? O resto da divisão, né, de 2 na M, de 2 na N por 2 na M menos 2 na K. É claro que calcular de fato esses números, né, calcular 2 na N, calcular 2 na M menos 2 na K, e aí fazer a operação de resto de divisão é inviável, porque M, né, M e K, que são os expoentes aqui das potências de 2, já são números muito grandes, né, já são números da ordem de 10 na 18, que a gente não vai calcular mesmo as potências, né? Não tem chance de calcular as potências. A gente precisa de alguma coisa um pouquinho mais esperta para poder resolver esse problema. Então, vamos fingir que o problema é um pouco mais simples do que isso. E digamos que eu tenho lá que 2 na N é o número cujo último dígito na base 10 eu quero conhecer. Tá? Então, digamos que tudo que eu quero é saber qual que é o último dígito de 2 na N. E não do resto da divisão de 2 na N por 2 na M menos 2 na K. Esquece agora o 2 na M menos 2 na K e vamos fingir que tudo que a gente quer é encontrar o último dígito de 2 na N sem calcular 2 na N. Ou melhor, calculando 2 na N, só que na aritmética mod 10. Tudo bem? A gente sabe que dá para fazer isso por exponenciação por elevação ao quadrado, né? Exponenciação binária é um assunto aí que já foi trabalhado no Clube de Programação em outros lugares. Eu até recomendo aí que vocês deem uma olhada na jornada de iniciação,
Acredito que talvez aqui na hora júnior 13 ou 14, eu devo falar de exposição por elevação ao quadrado, né? Um algoritmo bastante simples, que a gente consegue calcular 2 na n mod 10 em log de n operações, né? Log de n operações de multiplicação. Isso porque a gente simplesmente analisa a paridade de n. Então, se n é ímpar, a gente vai calcular 2 na n, vai fazer 2 vezes 2 na n menos 1, então faz uma chamada recursiva aqui para calcular 2 na n menos 1, multiplica o resultado por 2, e se n é par, esse aqui é o caso ímpar, e se n é par, a gente ganha multiplicações calculando 2 na n sobre 2, fazendo uma chamada recursiva aqui, né, para calcular 2 n sobre 2, pegando o resultado e elevando ao quadrado. Desse jeito a gente consegue calcular 2 na n em log de n multiplicações, e o bacana é que a cada multiplicação que a gente faz, a gente já pode tirar o resto da divisão mod 10, e tudo funciona, né? No nosso caso, n é 10 na 18, então significa que a gente vai fazer aí um número de multiplicações, ou faria, né? Um número de multiplicações proporcional a 18 vezes log de 10 na base 2, tá? Que é um número, é uma constante aí pequena, certo? Então, um número pequeno de multiplicações, a gente conseguiria já saber qual que é o último dígito de 2 na n mod 10. Só que o problema não é calcular o último dígito de 2 na n mod 10, né? A gente precisa, na verdade, calcular o último dígito de 2 na n mod 2 na m menos 2 na k. Bom, talvez a gente esteja feliz, porque pode ser que o próprio 2 na n já é o resto da divisão módulo 2 na m menos 2 na k. Isso vai acontecer se o 2 na n for menor que 2 na m menos 2 na k. Né? Se isso já é verdade, se o 2 na m já é menor que 2, se o 2 na n já é menor que 2 na m menos 2 na k, a gente nem precisa calcular esse resto da divisão, né? Porque o resto da divisão é o próprio 2 na n, e a gente volta para o caso anterior que a gente sabia resolver o problema. Então, e como é que a gente sabe, né, que o 2 na n é menor que 2 na n menos 2 na k? Bom, se o n é menor que o m, a gente pode garantir que o 2 na n é menor que 2 na n menos 2 na k, ou é igual, tá? Mas assim, quanto que 2 na n seria igual a 2 na m menos 2 na k? Tem que pensar um pouquinho aqui. Mas olha só, 2 na m menos 2 na k, eu estou pegando uma potência de 2 e tirando uma potência de 2 menor. Qual que é o único caso em que eu posso fazer uma subtração de potências de 2 e isso dá uma outra potência de 2? Quando que isso é possível? Quando que 2 na m menos 2 na k daria uma outra potência de 2, sendo k estritamente menor que m. É só quando for duas primeiras potências? Duas potências consecutivas, né? É só quando k for igual a m menos 1, certo? É o único jeito de uma potência de 2 menos outra potência de 2 menor dar uma outra potência de 2, né? E nesse caso, a potência de 2 que vai dar vai ser 2 na m menos 1. Tudo bem? Tipo, 8 menos 4, 4. 16 menos 8, 8. Certo? Então, o único caso em 2 na n ser igual a 2 na m menos 2 na k é quando tanto o 2 na k quanto o 2 na n são 2 na m menos 1. Então, é só quando n e k são m menos 1 que a gente tem que 2 na n é igual a 2 na n menos 2 na k, e aí o resto da divisão vai ser zero, certo? Vai ser zero e a gente printa zero, que é a resposta. Se não, a gente tem que 2 na n é menor do que 2 na m menos 2 na k, e aí tá tudo bem, aí é só printar mesmo o último dígito de 2 na n. Beleza? Agora, então tá, né? Isso para o caso em que n é menor do que m.
E se o N for maior que M, o que a gente faz? Ups. Se o N for maior ou igual que M, aí vem umas malandragens de aritmética modular, tá? A gente sempre quer tentar... Bom, então quer dizer que o 2 na N pode ser muito maior aí, né, do que o nosso 2 na M, mas a gente quer tentar reduzir esse 2 na N sem alterar o resto da divisão para que a gente caia no caso anterior, para que a gente caia no caso em que N é menor que M. E como que a gente pode fazer isso? Bom, na aritmética módulo 2 na M menos 2 na K, sempre que eu somar ou subtrair algum múltiplo de 2 na N menos 2 na K, eu não altero o resto da divisão, certo? Então, eu poderia fazer 2 na N menos algum múltiplo de 2 na M menos 2 na K, e isso daria o mesmo resto da divisão de 2 na N módulo 2 na M menos 2 na K. Certo? E que múltiplo que parece interessante aqui eu colocar, né? Qual que é o quociente aqui da divisão de 2 na N por 2 na M menos 2 na K? Que seria interessante de colocar aqui para eu conseguir reduzir o 2 na N para alguma coisa menor. Né? Veja, eu tenho um 2 na N aqui e eu quero cancelar esse 2 na N de algum modo. Tudo bem? Então, se eu puser 2 na... Bom, aqui eu tenho M menos 2 na K. Então, sei lá, eu posso colocar, por exemplo... o que era mesmo? Esqueci. 2N menos M. N menos M. Deixa eu virar para a colinha. N menos M. Por que N menos M funciona, né? Porque aqui vai ficar, ó, 2 na N menos, ó, 2 na N menos M vezes 2 na M, fica só 2 na N. Tudo bem? E aqui, menos 2 na N menos M vezes menos 2 na K, mais 2 na N menos M mais K, ou então M menos K, certo? Então, se eu... qual é a moral da história aqui, né? Eu posso trocar N por N menos a diferença entre N e K, tantas vezes quantas eu quiser, até chegar que N é menor que M, para voltar para o caso anterior. Tudo bem? Claro que eu não vou linearmente, né, um por um, tirando N menos K, porque vou tomar time limit exceeded se fizer isso. Até porque a diferença entre M e K pode ser pequena, pode ser 1. Né? Mas eu posso ver, bom, eu quero que N menos alguma quantidade de vezes que eu vou tirar M menos K dê menor do que M, certo? Então, bom, isso significa que essa quantidade M menos K tem que ser maior do que N menos M, então a quantidade tem que ser maior do que N menos M sobre M menos K, quer dizer que a quantidade tem que ser maior ou igual que o piso de N menos M, M menos K, mais 1. Teto não vai funcionar, né? Porque teto, quando for divisível N menos M por M menos K, vai dar o próprio valor, não vai dar maior, vai dar igual. Seria maior que o teto, maior ou igual ao piso mais 1. Maior que o teto, maior ou igual que o piso mais 1. Isso. Não sei, mas beleza. Não, é que para ser maior, aqui para ser maior ou igual que teto, eu teria que colocar mais 1 em cima, né? Ou... acho que eu teria que colocar menos 1 em cima. Menos 1 em cima, posso pegar teto. Entendi. O teto atrapalha tudo. Porque... porque eu quero que quando N menos M seja divisível por N menos K, eu tenho que pegar o mais 1. Eu não posso pegar o teto, né? Então, melhor pegar o chão mais 1. Tudo bem? E é isso. É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, primeiro, verifica lá se
N é menor que M, só tem que tratar o caso especial aí do N e K serem M-1. Se não, é só calcular 2 na N, mod 10. E o caso do N maior ou igual que M, a gente reduz para o caso anterior, tirando essa quantidade de vezes M menos K. Tudo bem? Então, eu vou codar rapidinho aqui e não tomar mais tempo da Thaís. Alguma dúvida, pessoal, sobre o problema? Fala sério, a solução é bonita, né? Eu achei... Quando eu vi esse editorial, eu achei... Uau! Solução realmente muito bonita. Deixa eu abrir aqui um código. ATC, ARC 176B. Eu tenho usado aquele... a minha outra configuração do Emacs, que é para ficar melhor. Só vou alterar aqui o modo de exibição. Ups. T, N, M, K são long. A gente vai ler T, que é o número de casos de teste, e rodar o programa T vezes. Para cada caso de teste, a gente lê N, M e K nessa ordem. Se N é maior ou igual que M, a gente tem que trocar o N por aquela quantidade vezes M menos K. Aquela quantidade é o piso de N menos M dividido por M menos K. N menos M, M menos K, piso mais 1 vezes M menos K, isso é o que eu vou tirar de N. Aí, eu vou verificar se não é o caso em que ambos N e K são N menos 1, porque se for o caso, a resposta é 0. Se não, eu vou calcular 2 na N, já mod 10. E essa é a resposta. Beleza? Calcular 2 na N mod 10. Então, calcular A na N mod 10. Se N é 0, a resposta é 1. Se N é ímpar, eu gosto de colocar NE comercial 1, enfim. Retorno A vezes A na N menos 1. O resultado mod 10. Se não, calcula A na N sobre 2, pega o resultado e eleva ao quadrado mod 10. Beleza? Alguma dúvida, pergunta? Deixa eu compilar e testar. Lá, compilou. Vou montar. Se compilar, submete, alguém falou lá. Pegar uma base de dados aqui, caso de teste. Muito bem. Deu certo, vamos submeter.
Eu estou logado. Eu também uso o WA quando estava tendo esse problema. E o motivo dos meus WA é que estava pegando o teto, tá? Eu estava pegando o teto. Ó, professor. Não foi a minha melhor ideia. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai trocar aqui o setup para a Thaís colocar o note dela. A gente já continua. Então, a gente vai falar sobre estrutura de dados chamada MOVE, que é a estrutura de dados mais legal que existe. Se vocês discordam, podem ir embora. MOVE é main, union, fine. Tem bastante lugares que chamam de DSU, é o nome mais conhecido aí, mas MOVE é um nome muito mais bonitinho, então a gente vai chamar de MOVE, porque MOVE é muito mais bonito que DSU. DSU eles chamam de Stack Union. Então, quem aqui conhece MOVE? A maior parte dela. Então, a MOVE é basicamente uma estrutura de dados que a gente usa para fazer união de conjuntos de conjuntos. Então, a gente vai ter que começar aqui com vários conjuntinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E daí a gente vai unir esse cara com esse cara, daí a gente vai unir esse cara com esse cara, unir esse cara com esse cara, e daí uma hora que eu quero perguntar, o 4 está ligado com o 2. Basicamente, para esse tipo de coisa que a gente usa. Como que ele funciona? Basicamente, a ideia para a gente codar isso aqui, você poderia pensar assim, porque o problema de você ter que unir esses conjuntos é que você pode ter, por exemplo, todo um conjunto muito grande para cá, um conjunto muito grande para cá, e você quer unir esses dois. Você não pode ir para cada um desses caras dizer que agora ele pertence a esse conjunto aqui, porque isso seria muito custoso. Então, a maneira que a gente faz isso, de uma maneira legal, a gente usa como se fosse uma árvore, né? Cada cara, a gente vai ficar aqui, a gente tem e daí agora a gente vai ligar o 2 no 1, então a gente liga e a gente faz ele apontando por 1. Agora a gente vai ligar o 3, a gente liga ele para cá. E daí quando eu quero dizer, tipo assim, será que o 3 está no mesmo conjunto que o 2? Eu vou subindo na árvore até achar a raiz da árvore, e eu vou subindo na árvore para o outro até achar a raiz da árvore, e eu vejo se a raiz for a mesma, eles são no mesmo conjunto. E como que eu faço para isso ser eficiente? Porque eu poderia ficar unindo a galera para cá, né? Daí eu uno para cá, e eu teria que percorrer N caras para chegar aqui. A gente pode fazer uma coisa bem simples, que faz isso daqui ficar numa complexidade muito boa. É sempre que a gente for unir dois conjuntos, se a gente vai unir esse conjunto aqui com esse conjunto aqui, a gente sempre vai pegar o menor e fazer apontar para o maior. O pai do menor fazer apontar para o maior. Porque se eu pegasse esse cara e apontasse para cá, o tamanho da árvore ia aumentar. Então, a gente sempre vai ver o tamanho do conjunto que a gente quer unir com o tamanho do outro, e a gente pega o menor, fazer apontar para o maior. Essa é basicamente a ideia. Essa é uma MOVE menorzinha, basicona. Uma outra coisa que normalmente a gente faz em MOVE é chamada Path Compression. Quando a gente faz essa busca para ver quem é o pai, a gente também, tipo assim, eu quero saber quem é o pai desse cara. Daí eu perguntar quem que é o pai desse cara. Quem que é o pai desse cara? E eu descobri que, e quando eu retorno isso para esse cara, eu já faço esse cara perguntar para cá. Porque aí na próxima vez ele já pergunta de uma vez só. Porém, aqui, hoje eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer alguns truques que, se você fizer isso aqui, vai dar ruim. Então, a gente vai só usar essa ideia de você colocar o maior no menor. E com isso, cada query de você unir um conjunto, vai verificar se dois conjuntos estão no mesmo, dois índices estão no mesmo conjunto, elas vão ter que isso log. A ideia disso é que o tamanho da árvore nunca vai ser maior do que log, porque você está sempre botando metade do tamanho. Mas, enfim, vai ser log de n vezes a quantidade de queries, né? Queries vezes log de n. Aqui no nosso problema,
É o CSS Road Queries. Agora tem que compartilhar a tela. Enfim, vou compartilhar a tela. O problema é o seguinte, ele vai estar construindo várias cidadezinhas. Ele tem um lugar lá que tem várias cidades, as cidades são separadas, né? Elas, inicialmente, cada uma está sozinha. E daí ele vai construir N ruas entre essas cidades. Ele constrói isso aqui, ele constrói isso aqui, ele constrói isso aqui, ele vai construindo essas ruas. E depois ele quer perguntar, dada a cidade 1 e a 5, a partir de quanto tempo eu posso ter certeza que essas cidades estão unidas? Então, ele não quer saber se as duas cidades estão no mesmo conjunto, mas a partir de que tempo essas cidades passaram a estar no mesmo conjunto. Porque aqui, ó, por exemplo, as cidades 5 e 4, se a gente fizesse... No tempo 1, eu vou ligar esses dois aqui. No tempo 2, eu vou ligar isso aqui. No tempo 3, eu vou ligar isso aqui. E no tempo 4, eu vou ligar isso aqui. E daí eu pergunto, a partir de que instante o 5 e o 2 passaram a fazer parte do mesmo conjunto? Aqui, no caso, é no tempo 4. Né? E essa é a ideia do problema. Uma coisa que a gente pode fazer para resolver isso, se a gente soubesse para cada... Se a gente tivesse uma função de... Porque antes a gente tinha uma função de achar se dois vértices pertencem ao mesmo conjunto. Agora a gente quer saber se achar se dois vértices pertencem ao mesmo conjunto no instante t. Então, o que a gente quer, em vez de ter um find de u, a gente vai ter um find de u no tempo t. Como que a gente faz isso? Para cada vértice, antes a gente tinha que tipo de características por ele. A gente tinha quem que é o pai dele, porque o vértice sempre apontava para cima, né? Para a raiz da árvore, apontando para cima. Então, cada vértice tinha o pai dele. Cada vértice tinha também... Esqueça que está apresentando, eu não sei se as coisas dá para ver. Não, tá perfeito. Eu vou falar isso. Também o tamanho do conjunto dele, né? Que a gente vai usar para descobrir quem que é o menor, quem que vai ser encaixado em quem. Ele tem o tamanho, que é uma guess de size aqui, né? E agora a gente vai ter também um parâmetro t, que representa o último instante em que eu troquei o pai dele. Como assim? Porque, inicialmente, cada vértice vai estar apontando como se o pai dele fosse ele mesmo, né? Tem apacador ali, se quiser. Inicialmente, cada vértice está apontando como o pai dele é ele mesmo. Agora, quando eu vou unir dois vértices, eu vou unir isso aqui para cá, ele vem para cá. E agora, eu digo que o 6, o t de 6, nesse tempo 1, eu digo que é 1, porque no tempo 1, ele foi trocado o pai dele, certo? E agora eu vou unir o 1 com o 2. Eu ligo ele para cá, e eu digo que o t aqui de 1 vai receber 2, que é o tempo. Então, toda vez que eu unir o conjunto, o cara que teve o seu pai trocado, na verdade é o contrário. Eu sempre coloco uma lambda. O cara que teve seu pai trocado vai receber nesse parâmetro qual que era o índice do último tempo que você trocou ele. Como que isso vai nos ajudar? Vamos pensar que eu estou procurando o find, nesse caso aqui. O find do 2, do vértice 2, no tempo 1. Certo? Ele foi trocado no tempo 2, certo? Então, no tempo 2, ele deixou de ser pai dele mesmo. Significa que todo o tempo antes do tempo 2, ele era pai dele mesmo. Então, se o tempo, aqui é o tempo, né? Aqui é o t, aqui é o u. Se o t for menor do que o t de u, tempo, né? For menor do que t de u, a gente vai retornar o próprio u, certo? Porque o t de u é o tempo em que ele deixou de ser pai dele mesmo. Então, antes daquele tempo, ele era o pai dele mesmo. E senão, a gente vai escrever uma função normal que retorna o find do pai dele, né? No mesmo tempo ali, né? Find do pai
ao mesmo tempo. Não dá para ler aqui, mas Então, basicamente, a ideia é essa. E como que a gente usa isso para resolver nosso problema? Porque ali a gente quer saber quanto tempo. Aqui a gente consegue fazer na marca. Em tal tempo, eles estavam juntos ou não. O que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente chutasse, no tempo 5, será que eles estavam juntos ou não? Se eles não estiverem juntos, a gente sabe que eles demoraram mais tempo. Então, a gente aumenta o tempo. No tempo 6. No tempo 7. Só que, óbvio, que a gente não vai fazer isso em nenhum, né? Coisa que a gente pode fazer para a gente decidir se fazer uma busca binária, né? Porque se eles estavam juntos nesse tempo, eu posso tentar diminuir, e se eles não estavam juntos, eu tenho que aumentar. Então, a gente faz uma busca binária nesse tempo ali das queries para ver se eles estão juntos ou não. E daí, o valor que a gente vai fazer a busca binária em é o tempo ali do find, né? Eu vou mostrar o código, porque senão vai ficar... Passa por pergunta, gente. Por que são duas chamadas para o find dele no É porque eu escrevi errado. Obrigado. Eu vou compartilhar o código aqui, para vocês darem uma olhada. Aí, gente, eu tô tentando tirar essa notificação aqui. Deixa eu... Obrigado. Eu sou muito descoordenado. Aí... Eu vou compartilhar aqui até o código agora. Sim, eu não Se sei. vocês puderem. Vou tentar deixar enquadrado aqui, que também vai ficar do lado aqui. Para ela, né? Aí agora eu coloco. Não, você colocar assim. Só que teria que apoiar o botão, não sei se eu alcanço. A gente tá se profissionalizando. É o laboratório melhor. E aí, galera? Vai pegar. Alguma pergunta? Não. Talvez. Ninguém vai falar nada, tá tudo bem. Perguntem qualquer idiotice, galera, só pra... Eu tenho que estar idiotice. Ah. Eu tenho que estar atualizado uma vez, né? Por causa que... O tempo ele é atualizado cada core. Não. O tempo de conversa é atualizado uma vez. Sim, ele só é atualizado uma vez. Porque aqui a gente não tem remoção de nada, né? Então, e como não tem fast compression, por isso que a gente não pode ter fast compression, né? Porque se a gente tivesse fast compression, o pai dele seria atualizado não só quando ele dá union, mas também quando a gente dá find, daí não daria. Então, por isso que a gente não pode fazer fast compression. Eu acho que o Metal tá passando aí. Eu acho que não dá para ler muita coisa, tá meio né? Vai ter que aumentar um pouco o zoom. Aqui a gente desliga a luz, né? Aí, tá bom agora? Troca. Mais ou menos. Vamos lá. Então, aqui, né, o problema... A entrada vai dar a quantidade de cidades, né? A quantidade de ruas que ele vai fazer e a quantidade de queries que eu quero saber de A a B, quanto tempo eu demoro. Então, aqui, ali eu leio, né, a ID. Aqui, make move é só para inicializar todo mundo ali em o pai dele como ele mesmo, o tamanho dele como 0 e o tempo inicial dele como 0. Então, eu vou de 1 a N, que são as M ruas que vão estar lendo, eu leio as M ruas A e D, e aí eu vou unir eles, eu vou unir A e D, ali seria o union, né? Então, eu vou union o A e o B, no tempo e mais 1. Eu botei mais 1 aqui só para não ter que ficar tentando mais 1 lá na saída, porque estou indexando em 0, e a saída é indexada em 1. Enfim. Então, eu vou unir o A e B no tempo e mais 1. E daí vai ficar marcado ali, que nem tá, depois eu mostro a função assim. E daí, para cada uma das queries, eu leio o A e o B, e que eu faço a busca binária, né? O L e o meio. O R aqui eu fiz o R para fora, né? O R para fora do intervalo. Então, enquanto o L menor do que o R, eu chuto o que está na metade, ou seja, o final do vetor mais o início do vetor sobre 2. Se o find do A no tempo meio for igual ao find do B no tempo, esse tempo que eu chutei, então essa é uma resposta que talvez dê boa, então a minha resposta vai ser o mínimo entre a resposta que eu tinha guardado e essa resposta que eu achei, e eu vou diminuir o vetor, né? Então, da direita vai vir para o meio. Se não, eu vou ter que aumentar ainda, então a esquerda vai para o meio mais 1. E eu imprimo, se a resposta chegou em algum lugar, eu imprimo a resposta, se não, eu imprimo menos 1, para dizer que eles não são no mesmo conjunto.
Dá pra dar uma olhada como ficou a move aqui em cima, né? Aqui o make move é só pra inicializar ele, todo mundo começa como pai de menos. Então a gente tem 3 coisas, né? A gente tem o pai para cada vértice. A gente tem quem é o pai dele, o tamanho do grupo que ele tá e o último tempo em que ele teve seu pai atualizado. Então, aí a gente inicializa o pai dele nele mesmo, o tamanho dele começa em 1, que tem um cara nele, que é ele mesmo, e o tempo começa em 0. Ai, meu Deus, nossa. Daí o find de U, dado um tempo, timing. Se a última vez que ele foi atualizado foi depois do tempo que eu estou procurando, ele ainda era pai dele mesmo, então eu retorno ele. Se o pai dele é igual a ele, significa que ele é a raiz, então eu retorno ele mesmo. Se não, eu retorno o find do pai dele nesse mesmo tempo dele. E o join ali, eu quero unir o conjunto U com o conjunto V. Num tempo timer, eu escrevi timer aqui só porque eu gosto de me confundir com um variável. Que timer em cima da timer, não sei porquê. Então, eu vou substituir cada conjunto pelo representante do seu conjunto, né? Para facilitar ali, eu acho quem que é o V, quem que é o find do U, eu substituo ele pelo representante, nesse tempo T. Se eles já estão no mesmo conjunto, eu retorno, né? Porque eu não tenho que unir, eles já estão iguais. E aí eu vou querer sempre que o U seja o conjunto maior para que eu coloque o V, para que ele seja o pai do V, né? Se caso o tamanho do conjunto V for maior do que o tamanho do conjunto U, eu troco eles. Isso aqui é só para economizar código, eu podia ter feito 2 isso nesse sentido. Então, aqui o conjunto U é maior do que o conjunto V, certo? Então, o pai do V vai receber o U, porque ele é menor. Então, eu aponto o pai do V vai receber o U. E o tamanho do U vai receber todo mundo que tinha em V. Então, eu estou com todo mundo que tinha em V. E eu digo que o V, que foi quem trocou de pai, então a gente sempre atualiza o timer de quem trocou de pai. O tempo do V é igual ao timer aqui, que é o momento que eu juntei. Então, pode ver isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Muito bom. Então, eu vou para o próximo. Próximo conjunto, o próximo problema ele já é bem mais chatinho. Deixa eu parar de compartilhar. É um problema do CF. Extending set of points. Vou parar de compartilhar a tela aqui para eu ir para o quadro. Eu nem adianta eu ir para o quadro, porque minha letra é feia no quadro mesmo assim, então... Enfim, vamos lá. Agora o cameraman vai ter que atualizar. Como que é? A galera online tá conseguindo ver as coisas aí, né? Não sei. Tem um joinha aí. Ou não joinha. Sim, o Thiago respondeu isso. A gente precisa de um técnico audiovisual para as oficinas do clube. Esse problema, primeiro, eu gostaria de me desculpar, porque eu botei ali que os pré-requisitos eram só move e busca binária. Mas, na verdade, a gente vai precisar de dois. Mas, pro primeiro problema, realmente era só move e busca binária. Então, agora, para isso daqui, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Cadê a minha colinha? O que você pergunta? Então, outra coisa que a gente pode fazer na MUF, que é muito legal, porque ali a gente conseguia ver queries no passado, mas a gente não conseguia desfazer operações, né? Se a gente quiser desfazer operações, como a gente faz? Se a gente quiser desfazer a última operação, é muito simples, porque a gente pode, toda vez que dar um join, um union, né? Eu escrevo join em vez de union, só porque union é uma palavra reservada, e daí, se escrever union, né? Enfim. Eu vou fazer o join do com V. Toda vez que eu faço isso daqui, porque aqui eu vou ver o maior, né? E daí eu digo que o pai do menor, aqui que eu ver, vai receber o U, e o S de U vai receber o S de V. Mais igual o S de V. Eu acho que eu tenho usado o underline. Underline. Union, Mas é que digitar underline
Tem um cheat ali. Aí eu prefiro escrever join. Mas é um union. Sim. Porque se a gente quisesse desfazer essa operação, tipo assim, só a última operação que a gente faz de join, a gente pode usar uma stack. A gente cria uma stack aqui. E a gente coloca aqui nessa stack o par do que foi a operação que a gente fez, certo? A gente coloca aqui o par. A gente coloca aqui o par. O V, dizendo, o V trocou de pai. E o U foi quem cedeu. O pai do V foi o U. Toda vez que a gente faz uma operação de join, a gente coloca isso aqui. Como que a gente faria para desfazer? A gente pode criar aqui uma função rollback. Que vai... eu pego aqui o primeiro, né? Ele, eu já dou um pop aqui, enfim. Isso aqui não é código, mas isso aqui é rabisco. E daí eu vou pegar o U e o V que estavam ali, né? O V é o primeiro, então... O pai do V, ele estava com 1, mas eu vou ter que dizer que agora o pai do V voltou até ele mesmo. Certo? O V vai ser o first. Vocês entenderam a ideia, certo? E também a gente precisa atualizar, porque o U, aqui, ele está com o tamanho mais igual do V, certo? E o U, aqui, como a gente desfez essa operação, ele vai ter que ter o tamanho original dele. Então, o tamanho do U... Eu vou tirar o tamanho que estava no V. Ele tinha sido somado. Isso aqui é uma maneira simples de a gente conseguir desfazer uma operação no UF. Só que o problema é que isso daqui é que a gente só consegue desfazer a última operação. Porque se a gente quisesse desfazer uma operação lá em cima e depois voltar, a gente teria que linearmente desfazer tudo e daí depois refazer todas as operações embaixo. Isso é bem custoso. E como que a gente faz se a gente quisesse fazer remoções numa MUF de uma maneira legal? A gente continua usando essa ideia do rollback. Porém, eu vou ver o problema aqui, que eu acho que daí já fica mais fácil de explicar. Então, o problema é um pouco compartilhado. Enfim, é só para os outros não ter que ficar se manobrando aí. Então, o problema é o seguinte, ele vai ter um grid, e é óbvio que tinha que aqui dentro. Ele vai ter um grid e a cada instante ele vai adicionar um ponto nesse grid. Ele vai, por exemplo, adicionar ponto 1, depois ele adiciona o ponto 2,1, depois o ponto 3,1. E daí ele pode remover o ponto, se o ponto for adicionado de novo, significa remove esse ponto. Daí ele coloca o ponto 4, 5, sei lá. A cada instante ele vai adicionar um ponto, se aquele ponto já estava presente no set, ele vai remover ele. E para cada um desses instantes, a gente tem que calcular uma função ali que ele chama de extender, que é uma função da quantidade de pontos. Eu já vou explicar como a gente calcula essa função, mas primeiro a gente teria que pensar como que a gente pode fazer para remover um ponto daqui. Porque a gente vai ter o todo conjunto de pontos e em algum momento a gente vai ter que remover o ponto quando ele for reinserido, certo? O que a gente pode tentar fazer é transformar isso aqui em de que tempo a que tempo aquele ponto estava no nosso conjunto de pontos. O ponto 1, ele estava no nosso conjunto de pontos desde o instante 0 até o instante final, certo? Que é depois aqui do negócio, tipo assim, o instante 4, enfim, deixa eu fazer isso. Ele estava em todos esses instantes, certo? Ponto 2,1, ele ficou só do instante 1 até o instante 3, certo? Aqui seriam os instantes. E para cada ponto, ele vai estar um certo instante de tempo, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma estrutura para cada nó dessa estrutura vai representar um intervalo de tempo nas nossas queries. Então, a gente começa aqui com o tempo todo, que seria de 0 a 4 aqui, né? Quais são os pontos que estão aqui de 0 a 4, que estão em todo o intervalo, que seria, ali no caso, acho que só o ponto 1, certo? Aí, a gente chama recursivamente para o intervalo de 0 a 2.
2, 3. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todos os pontos que estão no tempo todo aqui na nossa escritura. E daí a gente vai vir para cá, e aqui a gente vai colocar todos os pontos que estão no tempo 0 a 2. Daí a gente vai vir para cá e a gente vai colocar todos os pontos que estão no tempo 0 a 0. Sempre dividindo por 2 nosso tamanho, nosso intervalo. Vai acontecer que todos os pontos que estavam aqui no tempo todo também estavam no tempo 0 a 0, certo? Se ele estava aqui o tempo todo, ele estava aqui no tempo 0 a 0. Então eu coloco ele aqui, coloco ele aqui, coloco ele aqui. Só que quando eu voltar para cá, pode ser que esse cara que estava aqui no tempo 0 a 0 não tenha mais nossa estrutura. Então, quando eu termino de visitar ele, porque o 0 a 0 não tem mais nenhum fio, né? Eu não tenho que dividir mais esse intervalo. Quando eu termino de visitar ele, eu dou um rollback em todas as operações que eu fiz aqui dentro. Então, eu dou um rollback, eu volto para cá, e depois eu chamo para outro filho, outra parte do intervalo aqui, né? Que seria o 1, 2. E daí eu vou chamar para o 1. E daí, quando eu termino de ver ele aqui, eu dou um rollback para ver aqui para o 2, 2. E a nossa ideia é fazer isso. Isso daqui se parece muito com uma estrutura que a gente já conhece, chamada segue-tri. Então, a nossa ideia é fazer o quê? A gente vai ter as farms e a gente vai dividir elas no intervalo de quando elas começam para quando elas acabam. A gente vai colocar... Do mesmo jeito que a gente coloca esse intervalo numa segue-tri, a gente vai colocar esse intervalo nessa nossa estrutura aqui. E depois a gente vai percorrer essa segue-tri como se fosse uma DFS. Né? A gente percorre isso aqui, a gente vai vir para o filho da esquerda, fazer todas as operações que está aqui, vir para o filho da esquerda, faz todas as operações que está aqui. Quando a gente termina esse filho, a gente dá rollback em todas as operações que foram feitas. E quando a gente está no filho final aqui, né? Por exemplo, do instante 0, 0, isso aqui é a resposta de uma query, certo? Porque 0, 0, a gente quer responder para cada um desses instantes. Então, quando eu termino isso aqui, eu guardo a resposta para a pergunta que eu tinha aqui dentro, num vetor de respostas, sei lá, e no final eu só percorro o vetor de respostas imprimido. Então, a ideia é essa. Aí, falta um detalhe que a função que ele quer calcular ali, a resposta, ele quer para si um set de pontos. Existe... Esse aqui é o ponto x1, y1. Esse aqui é o ponto x2, y2. E se nesse set de pontos existe esses dois pontos diferentes, e existe também um ponto que tem o mesmo x que esse daqui, tem o mesmo y que esse daqui, esse ponto aqui que tem o mesmo x2, y1, vai ser adicionado ao conjunto de pontos. Então, ele quer saber quantos pontos tem no conjunto estendido de pontos, que ele adiciona esses pontos, mais esses pontos extras que vão surgir aqui. Basicamente, o que ele quer, ele vai adicionar um monte de ponto no negócio ali, e ele quer contar quantos pontos tem esse conjunto, se para cada ponto que meio que forma um quadrado, você terminasse o quadrado. Tipo, se tivesse mais um cara aqui, o conjunto fosse esses pontos aqui, a gente teria mais 2 pontos adicionais. A forma para a gente calcular isso é simples, mas eu acho um pouco difícil de entender. Não sei se alguém aí tiver uma intuição melhor para essa resposta pode ajudar. Mas a ideia é que a gente vai tratar cada coluna X e coluna Y como se fosse um componente da nossa MUF. E toda vez que a gente colocar um ponto, a gente tem um grid sem nada, né? A gente colocou um ponto aqui, x1, y1. Eu vou meio que, tipo assim, pregar, tipo assim, juntar, unir todos x1 com os y e y1. Eles vão fazer parte do mesmo componente. Tipo, o x1 e o y1 vão fazer parte do mesmo componente. E aí, quando eu colocar outro ponto aqui, eu vou ter 2 valores de x aqui. Porque esse ponto aqui pertence a esse mesmo y1, e eu vou unir esse y1 com esse aqui. Então, agora todos aqui é uma componente sozinha. E aí, quando eu colocar esse ponto aqui, eu vou unir toda essa galera aqui com esse y aqui. E a ideia é que para cada componente, a quantidade de pontos no set estendido, que é essa forma que ele é igual a quantidade de x diferentes vezes a quantidade de y que a gente tem ali. A ideia é que, basicamente, para cada x que a gente tem aqui, vai ter pelo menos um outro ponto que tenha o mesmo x e um outro ponto que tenha o mesmo y, possivelmente ele mesmo.
Aí, quando a gente multiplicar, aqui, por exemplo, a gente tem, para cada um desses x, para cada y diferente, a gente vai ter um ponto, porque eles com certeza estão unidos, pensando na mesma componente. Se tivesse um ponto aqui, por exemplo, ele não estaria mesmo nessa mesma componente. Então, não sei, eu não fiquei muito convencida disso, assim, tipo assim, eu testei e funcionou, mas eu acho que essa ideia de por que é x vezes y eu achei meio... Não sei, mas é a quantidade de x diferente vezes a quantidade de y diferente. Aí, isso a gente pode fazer, simplesmente a gente trata cada x de cada y como uma componente da MUF. Em vez de a gente ter um size, a gente tem para cada um a gente tem também um componente, quantos tem de componente x, quanto tem de componente y, e a gente vai somando. Alguém tem alguma pergunta? Não. Alguém entendeu alguma coisa? Eu achei bonito. O nome disso tem esse truque tem um nome bonitinho. Se chama Dynamic Connectivity. Eu acho que é isso. Não sei porque eu estou escrevendo, mas enfim. Que é essa ideia de você conseguir remover de uma estrutura de dados em log-n. Isso no final vai dar n log, né? Porque para cada query você vai ter que subir. Tem n queries, você vai ter que fazer log partições ali descendo na sectree, que você vai dividindo por 2. E o custo de você fazer uma união na MUF é log. Então isso vai dar n log. Agora eu vou mostrar o código aqui. Não deu. Não está compartilhando minha tela, não. Não, hein? Agora foi? Agora foi. Foi. Já fez muito tempo que esse código se ainda sei explicar. Vamos começar falando aqui. Aqui a gente vai ter os N pontos que ele vai dar ali, né? Aqui eu criei um mapa para toda vez que a gente receber um ponto, a gente guarda o tempo inicial que ele estava lá. Porque daí quando a gente receber o ponto de novo, a gente vai ver que esse ponto já estava no mapa, e a gente guardou no mapa qual que era o instante que ele estava lá. Então eu tenho ali o instante final e inicial que eu separei ali, qual que é o instante final e inicial que esse ponto durou no nosso tempo. Então, para cada um dos pontos, eu vou ler os XY, né, dele. E se esse XY ele não estava no meu mapa, ou seja, se o find dele for igual ao final, eu digo que o mapa desse ponto XY é esse instante I que eu recebi ele. Se ele já estava no mapa, significa que eu tenho que apagar ele. Então, eu vou colocar ele dentro da minha segue. Aqui é aquela coisa de segue que você tem que dar o índice do negócio. Então, no vértice 1, que representa um instante de 0 até n-1, eu vou colocar o meu ponto x, o meu ponto xy, certo? E eu vou colocar ele do instante, o instante que estava guardado aqui, porque eu sempre guardo o instante que ele iniciou, até o instante que ele terminou. Ele terminou no instante i-1, né? Porque no instante i ele já não está mais, ele foi retirado. Então, no instante i-1 foi o último instante que ele estava vivo na nossa escritura, e estava valendo. E aí eu já apago ele do meu mapa, né? E aqui depois pode ser que teve gente que não foi apagado, né? Então, para todo mundo que ainda está no mapa, eu vou colocar aí na segue, que vai estar do tempo do tempo inicial dele, que foi colocado aqui, né? Porque se o ponto está lá e foi colocado em algum momento, até o n-1, que é o instante final, certo? Porque ele ficou lá, se ele não foi apagado, ele estava lá para sempre. E eu vou colocar aqui o primeiro valor do mapa, que é o ponto xy, certo? E aí eu vou fazer uma DFS para percorrer essa nossa SciTree, fazendo todas as operações que a gente precisa. Eu vou salvar tudo isso no vetor de respostas
E eu imprimi a resposta. Agora vamos ver como que isso está funcionando assim. Então, aqui eu tenho isso aqui é uma variável de resposta que ela está global, porque ela é... Toda vez que eu fizer um union, eu vou atualizando esse valor, porque ele pode ser atualizado várias vezes. Ele é um valor que eu vou imprimir no final, que eu vou salvar. Aí a gente tem os nossos vetores de tamanho de cada uma das MUFs, né? De pi de cada uma. Ups, eu quase mexi com isso aqui. De quantos x tem naquela MUF e de quantos y diferentes tem naquela MUF, porque a gente vai usar isso para fazer aquela multiplicação, né? E qual que são as respostas para cada uma das cores. Aqui a gente tem um vetor. Essa segue é um vetor porque em cada nó a gente pode ter mais de um ponto. Então, eu tenho naquela posição da segue, eu tenho quais são todos os pontos que estavam exatamente naquele intervalo. E a pilha que vai ser... na verdade, essa pilha, eu não estou usando ela aqui, eu ignoro. Isso aqui ela é declarada em outro lugar. Make move para inicializar, quem tem bastante coisa para inicializar. Como a gente tem x e y, eu fiz que o xi ele vai ser representado pela move de index 2 vezes i, aqui. E o y vai ser representado pela move de index 2 vezes i mais 1. Tipo, se o x for 0, se o x for 1, ele vai para o index 2, e se for um y1, ele vai para o index 3. Isso aqui é só para separar, tipo, qual que é x, qual que é y nos índices. Tipo, é só... Você podia fazer com um deslocamento ali, somando a quantidade de pontos ali para o y. Tipo, se fosse y, você soma a quantidade de x que tem. Enfim. Aqui eu vou inicializar, né, para todo mundo. Eu não sei porque tem um menos 5 aqui. Foi para passar no tempo. Vai passar o tempo. Então, daí eu inicializo aqui, o tamanho dele é 1, o pai dele é ele mesmo, e aqui é para o x, e para o y a mesma coisa, o tamanho dele é 1, o pai dele é ele mesmo. Para o x, a quantidade que tem de x nele é 1, a quantidade que tem de y nele é 0, e que para o y é aqui 2 vezes i mais 1, a quantidade de x que tem nele é 0, e a quantidade de y que tem nele é 1. Aqui, só inicializando, de boinha. Mas no 5 você vai 2 vezes i mais 1, né? E você declarou lá os arrays com 2 vezes max, né? Eu acho que isso. Porque daí só por 2 vezes i... Isso mesmo, 1 mais 1 não dá. Vem pra fora. E como o meu max está maior, que o negócio é muito... Enfim. Daqui o find é normal, né? Aqui eu botei até alternar, porque isso aqui é mais simplesinho até que o que a gente fez. Se o pai do for ele mesmo, ele retorna 1, se não, retorna o find do pai dele. E aí o join, aqui eu passei a pilha para ele, porque para cada nó, a gente vai ter uma pilha de operações que a gente quer desfazer. Então, toda vez que eu começar a verificar um nó, eu vou empilhar operações. Quando eu sair dele, eu vou desempilhar todas as operações que estavam na pilha que ele criou. Depois a gente vai ver esse mesmo bonitinho aí embaixo. Mas então o join vai receber o U e o V, e onde que é para eu empilhar a operação que eu fiz. Então, o U vai receber o find do U, o V vai receber o find do V. Se eles forem iguais, volta. É aquela mesma coisa. O U tem que ser maior, senão a gente dá um swap aqui só para ficar mais fácil. E a gente coloca na pilha o V e o U, para dizer que o V trocou de pai e o novo pai dele é o U, para a gente conseguir atualizar isso depois. É a mesma coisa, o pai do V recebe o U, tamanho do U mais igual ao tamanho do V. Aqui, a gente tem que, antigamente, a nossa resposta total, ela contabilizava quantos tinha... Porque antes, U e V eram 2 grupos distintos. E eles tinham na resposta uma quantidade de X e Y, e outro tinha uma quantidade de X e Y. E quando a gente multiplicava eles, a gente somou isso na resposta. Só que agora, como a gente vai juntar, a gente precisa descontar esses valores que eles estavam contabilizando antes. Então, a gente desconta o X, quanto tinha no X, vezes quanto tinha em Y do U, e quanto tinha em X, quanto tinha em Y do B, que era a resposta que cada um deles estava contabilizando para a resposta final. A gente retira isso da resposta, e a gente vai somar a resposta com os valores de X e Y atualizados, né? Então, o X do U vai receber mais igual ao X do B,
e o y do U vai mais igual ao y do V. E agora, com esse valor atualizado, a gente multiplica a quantidade de x e y e soma na resposta. E aí, quando a gente dá um rollback, se não tiver nada na pilha, a gente não faz nada, certo? Aqui a gente pega e desempilha o último cara da pilha, o B é o primeiro cara, o U é o segundo cara, tira esse cara. E aí agora a gente vai ter que... porque o U acabou de... o V tinha sido ligado ao U, certo? E agora a gente vai desfazer essa união. Então a gente desconta tudo, porque o U é um conjunto grandão. Então a gente desconta o quanto ele está contando para a resposta, que é x de U vezes x de V. E daí a gente vai separar eles em dois conjuntos, que é o U e o V. Então a gente vai somar o quanto o V está contabilizando para a resposta e somar quando o U está contabilizando para a resposta e somar quanto o V está contabilizando para a resposta. Porque ali eles estavam com um conjunto grandão. Então agora a gente diz que o pai de V passa ele mesmo, porque antes era o U e agora ele voltou a ser um conjunto próprio. O tamanho do tiro foi somado pelo conjunto V, né? Porque agora o V foi removido dele. O x do U tira quanto tinha o x de V, porque foi removido dele. E o y do U também tira quanto tinha do V, porque foi removido dele. E aqui a gente tem a função para colocar esse intervalo, o ponto estava do tempo 0 a n, e a gente quer colocar isso na nossa segue dentro ali no intervalo certinho que ele está, daquele intervalo ele participa. Então, T qual é o índice do nó da segue, isso aqui é só para a gente conseguir acessar bonitinho o vetor, não importa, é só para dizer qual nó eu estou. Esse nó representa um intervalo de L a E, e eu quero colocar um ponto que está do intervalo I a J, e esse ponto é o ponto X. Se o início do meu vetor for depois, se o início do intervalo que eu quero representar for depois do final dele, então, e o início do J final, se o J estiver antes, eu retorno, porque eu estou tentando colocar alguma coisa que está ao contrário. Se o início do meu vetor que eu quero representar exatamente o início do que esse intervalo representa, e o final dele exatamente o final do que esse intervalo representa, na segue desse índice aqui da segue, eu coloco o meu ponto X que está querendo colocar. E aí eu vou pegar e passar isso recursivamente para os filhos da direita e para a esquerda. Então eu pego o meio, que é o LR dividido por 2, né, metade do intervalo, e aí a segue da esquerda vai ser T sobre 2, aqui é só o índice, que vai representar os intervalos de L até o meio. E eu vou querer procurar os índices de I até... Não é até J, né? Porque aqui a gente vai querer procurar, na verdade, ou até J, ou o mid, se J for depois de mid. E eu vou querer procurar o X. E a mesma coisa a gente faz para a direita, né? Então, aqui o índice é T vezes 2 mais 1. Isso aqui é só para uma técnicazinha que a gente usa para descobrir quem é direita e esquerda. E esse vai representar o intervalo de mid mais 1 até o L. E o intervalo que a gente vai querer procurar não é de I a J, né? Porque pode ser que o I seja menor do que o mid, então eu vou pegar o maior valor entre o mid mais 1 e o I até o J. E eu vou colocar o ponto X que eu estava tentando colocar lá. Então, a gente já colocou tudo numa segue, agora a gente precisa percorrer essa segue para a gente conseguir realmente fazer as curves. Então, para cada nó que eu for percorrer, eu vou criar uma pilha, para que quando eu desfazer essas operações, eu desfaça somente as operações que eu fiz naquele nó. Faço exatamente as operações que eu já fiz. Então, eu crio uma stack aqui dentro, que para todo mundo que está dizendo, aqui eu vou estar no vértice U, que representa os intervalos de L a R. Para todo mundo que está na segue desse nó, eu vou fazer um join entre aqui é um par, né? Um par XY. Então, o X, que vai ser o valor que está ali vezes 2, né? E o Y vai ser o valor que está ali vezes 2 mais 1, aquela indexação que eu fiz lá. Mas aí eu estou unindo o X com o Y, e essa operação vai ser estacada na stack desse nó. Eu fiz esse negócio da stack porque aqui ele vai chamar inclusivamente para os outros nós. Então, ele vai poder empilhar operações que não é para ser desfeitas. E daí, se o L for igual a R, eu estou no intervalo unitário. Então, eu tenho que salvar que a resposta do L é a minha resposta, que está salvo lá global, né, que está sendo calculado sempre. Aí, eu vou chamar inclusivamente para a direita e para a esquerda. A metade é o L mais R sobre 2. Aí, eu faço um DFS na direita, que é 2 vezes 1, o L, até o mid.
E a esquerda, 2 vezes 1 mais 1, do mid mais 1 até o L. E daí, depois que eu visitei todos os filhos dele, agora eu vou ir para cima, então as operações aqui não são mais importantes. Enquanto tem gente nessa stack que eu criei aqui, eu dou um rollback e desfaço as operações. E é isso. Alguma pergunta? Deixa eu ver a main de volta. Certo. Uau. Bastante código, né? Mil comprido código. Uma pergunta aí, pessoal. O pessoal que está online, quem pergunta? Alguém entendeu alguma coisa? Surpreendentemente. Impressionante, muito bom. Quando eu olhei no início que tinha, tipo, XC, não sei, um monte de coisa, eu pensei, já era, não vou acompanhar. Deu certo. Uma explicação muito boa mesmo, um código extremamente complexo, né? Vários elementos aí. Lembrando, pessoal, que a Thais vai compartilhar, né, esse código lá no Dropbox do Clube. Os dois. Os dois. Então, todo mundo pode pegar o código para estudar, né? Todo mundo é convidado aí a tentar resolver os problemas por si próprio, né? Tentando pegar os detalhes, né, da implementação, os detalhes da resolução do problema, né? É bem importante aí esses... Pode falar, Thais. Sobre o primeiro problema lá que eu fiz, que era sobre a buff mais ou menos persistente, não é bem persistente, é 100%, mas tem um blog no CF sobre DSU persistente, bem legal, que dá para ler, recomendo. E sobre isso daqui tem coisa no Spare Algorithms, como remover uma estrutura de dados em login. Ele explica bem certinho ali como se faz a SEG, bem genérico, assim, para vários problemas, às vezes você faz a DFS da SEG, bem legal. E é só, se você quiser. Legal. Bom, Thais, mais uma vez, muito, muito obrigado, né? Trouxe coisas bem legais, bem avançadas aí também para o pessoal. A gente está percebendo que o nível do clube está cada vez mais legal. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que vieram, né? Desculpa todas as intempéries técnicas, mas uma coisa legal tecnicamente que aconteceu hoje foi ter ficado no laboratório. Eu espero que dê certo a gente continuar aqui. Eu gostei bastante. Então, obrigado aí a todo mundo. Obrigado, pessoal que está online. A gente continua com o Lab aqui aberto até umas 9h20, 9h30 mais ou menos. Eu coloquei um contest lá na página, que é a terceira maratona de programação do Norte, que ela é bastante antiga já, então a chance de alguém ter resolvido esse contest é pequena. E porque a gente vai ter a fase 0 no final de semana, que é a 7ª, 8ª maratona de programação do Norte, então, enfim, é legal. E aí vocês podem dar uma olhada lá nos problemas, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Thais. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado.